Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Papai. Glória a Deus, graça e paz a vocês, Santo André. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a você ao vivo aí pelo YouTube agora, 19h35 desta quarta-feira. E estamos aqui no MGA Santo André, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Vem estar conosco às quartas-feiras, 19h30, domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração, tá? Estamos aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Entra no YouTube, procura por Ministério Graça e Apostolado, tá? Se inscreva, ative o sininho para que cada vez que tem uma mensagem nova, você já é avisado, já é comunicado, tá bom? YouTube, Ministério Graça e Apostolado. Você ao vivo, graça e paz em qualquer lugar da face da terra. Antes do apostolado hoje, eu quero dar os parabéns ao presbítero Fábio do MGA São José dos Campos. Ao vivo aqui no YouTube, presbítero Fábio, MGA São José dos Campos, São Paulo. Graça e paz, parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades e muitos anjos na sua vida, amém? Parabéns, abençoado Fábio, MGA São José dos Campos. Hoje, apostolado novo. Coloque a mão na sua Bíblia e diga comigo mais uma vez, diga: eu creio, por isso eu falo. O Espírito Santo que habita em mim me dará o perfeito entendimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, abra a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco eu já dou o tema deste apostolado. 1 Coríntios capítulo 15, esta mensagem já orei, já profetizei, já intercedemos. É preciso que haja discernimento, porque vamos mexer nos mistérios de Deus. Deus é um Deus de mistérios. Daniel 2, verso 28, há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Diga comigo pela fé, diga: Deus é um Deus de mistérios. E os mistérios da soberania de Deus, os mistérios da predestinação, os mistérios da eleição, os mistérios da pré-existência, os mistérios da graça de Deus em Cristo foram revelados ao apóstolo Paulo. Por exemplo, 1 Coríntios 15, quem já achou, diga amém? Versículo 45, acompanha comigo. 1 Coríntios, isso aqui é um mistério que ninguém sabia. Nunca ninguém falou. Olha o tamanho da Bíblia. Gênesis 1, no começo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A primeira página da Bíblia, Gênesis 1, verso 1. E a última, Apocalipse. A última palavra da Bíblia, amém, lá em Apocalipse 22. A primeira palavra, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A última palavra da Bíblia, amém, em Apocalipse 22. Ninguém na Bíblia sabia disso, ninguém na Bíblia disse isso, ninguém na Bíblia nunca nem sonhou sobre o que Paulo disse aqui. Isso aqui é um mistério que foi revelado a Paulo. Já dou o tema daqui a pouco. Coríntios 15, 45. Coríntios 15, 45, Paulo disse, 1 Coríntios 15, 45, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Sabe no que eu me regozijo? Paulo chamou Cristo de último Adão. Olha o tamanho da Bíblia. Grande, né? Quem é que tinha falado isso? Quem tinha se referido a Cristo como o último Adão? O ser humano sabia apenas de Adão. Aliás, nem chamava-o de primeiro Adão, apenas de Adão, né? Que era um homem, na carne, um homem.
1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. De onde que Paulo tirou isso? Ele falou, assim também está escrito. Deixa o Coríntios 15 aberto, abre em Gênesis 2. Deixa o Coríntios 15 aberto, abre em Gênesis 2, não fecha o Coríntios que eu já volto. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2, versículo 7. Olha onde Paulo foi buscar esse mistério, hein? 1 Coríntios 15, deixa aberto. Olha Gênesis 2, verso 7. Gênesis 2, 7, Paulo disse, Paulo disse não, está escrito, né? Gênesis 2, 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Interessante que aqui em Gênesis 2,7 não fala o nome, mas nós sabemos que esse homem é Adão. Gênesis 2,7. Formou o Senhor Deus o homem, ou seja, a carne, né, do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego, em hebraico, ruá, que significa fôlego da vida, e o homem tornou-se, porque ele não era apenas carne, né? Tornou-se alma vivente. Paulo, conhecendo Gênesis 2,7, disse em Coríntios 15, 45, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Está claro para vocês que Paulo, a referência bíblica, a referência bíblica de 1 Coríntios 15, 45, é Gênesis 2,7, entendeu? Isso é referência bíblica, ou seja, Paulo está falando em cima de um fundamento bíblico. Agora, em cima desse fundamento, Paulo, que era profeta e também apóstolo, que tinha a revelação e a interpretação, ele disse, o último Adão, espírito vivificante. O último Adão? O primeiro homem, Adão, alma vivente. O último, por que ele disse último, se depois de Adão já teve e terá incontáveis homens na terra? Por que ele disse o último? Coríntios 15, 45, o primeiro homem. Primeiro homem, quem é o primeiro homem? Adão. O último homem, quem que é o último homem? Jesus Cristo. Ele falou o último Adão, espírito vivificante. Então quantos homens tem aí? 2. Tem caneta aí? Eu não falei que hoje eu vou falar sobre mistérios de Deus? 2 homens mudaram a história da humanidade. Agora eu vou entrar na minha parte de apóstolo de edificação. O que Paulo disse em Coríntios 3,10? Pus eu o fundamento e outro edifica sobre ele. Então Paulo era um apóstolo de fundação, de fundamento. Ele pôs o fundamento. Ele disse, e outro edifica. Outro o quê? Outro apóstolo. Se ele era apóstolo, ele disse, outro o quê? Outro apóstolo edifica sobre o fundamento que eu pus. Paulo disse. Coríntios 3,10. Agora é minha área. Agora eu vou entrar no meu ministério de apóstolo de edificação. 2 homens, tem caneta aí? Tem caneta aí? Tem caneta aí ao vivo? 2 homens mudaram a história da humanidade. Não foi Moisés, não foi Davi, um homem segundo o coração de Deus, e nem foi o apóstolo Paulo, o único e o primeiro a receber o entendimento e a revelação da graça. Não foi. 2 homens mudaram a história da humanidade. Está entendendo? Eu vou devagarzinho, pra você acompanhar. E se você não ouve igreja nenhuma, hein? Que os pastores nem sabem disso. 2 homens mudaram a história da humanidade. Segunda frase. Diante de Deus.
Dois homens mudaram a história da humanidade. Eu não estou dizendo de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país. Não, da humanidade na face da terra, independente de língua, povo, nação, tribo, independente de raça, sangue, humanidade, ser humano. Alô, por causa de dois homens, a história da humanidade foi mudada, e já está mudada, diante de Deus. Paulo foi o primeiro na face da terra a entender e saber isso. Assim também está escrito: primeiro o homem Adão foi feito alma vivente. Então não tem novidade nenhuma, porque já estava escrito, Gênesis 2:7. Então, alô, a primeira frase de Paulo em Coríntios 15:45 não tem novidade nenhuma. A novidade está quando Paulo entendeu, compreendeu e disse, e chamou a Cristo de último Adão. Ora, fazendo uma analogia, o que Cristo tem a ver com Adão? Vamos fazer uma analogia. O que Cristo tem a ver com Adão? Cristo é o Senhor, morreu na cruz, é o Salvador. E Adão? Na letra, Adão foi feito por Deus, Deus soprou nas suas narinas, deu o fôlego, andava no Éden e tal. Não se sabe muito sobre Adão. Porque Adão, tem caneta aí? É um mistério de Deus que esteve sobre a terra. Eu tenho uma mensagem no nosso site, graçaeapostolado.com, ou então procura no YouTube o tema, os dois mistérios da Bíblia. Procura esse tema no YouTube. Entra no YouTube e procura lá, os dois mistérios da Bíblia. Adão, ele era um mistério de Deus na terra. O segundo mistério de Deus foi Cristo. Mas a pergunta é essa: por que Paulo chamou Cristo de último Adão? Coríntios 15:45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão. Alguém diria, o último? Ô Paulo, não estou nem sabendo de nada. Como o último Adão? Vai ter mais? Ou teve mais? Ele fala, não, só teve um. O primeiro. Mas e Cristo, Paulo? Cristo é o último. Mas, ô Paulo, o que Cristo tem a ver com Adão? Por que você chamou Cristo de Adão? Por que você chamou Cristo de Adão, Paulo? Primeiro Adão. Primeiro Adão, tudo bem, né? Marido de Eva. Mas Jesus, Cristo, Salvador, Senhor, último Adão? Ô Paulo, não estou te entendendo, Paulo. Você diz, pela graça sou salvo, eu entendi. Você diz que somos abençoados em Cristo, eu entendi. Você diz que fomos justificados em Cristo, eu entendi. Você diz que nenhuma condenação é em nós, eu entendi. Agora, ô Paulo, qual o parâmetro para você comparar, chamar Cristo de último Adão? Por que, Paulo? Último Adão. Adão foi um mistério de Deus na terra. Assim também como Cristo foi um mistério de Deus. Por isso, o primeiro e o último. Não haverá mais mistérios. Quem está entendendo? Faz assim, ó. Dois homens. Faz, dois mistérios. Faz, dois homens. Faz, dois mistérios de Deus na terra. Digo, o primeiro homem,
E o último. Isso se entende espiritualmente. Porque se for querer entender na carne, vai falar assim: como o último homem, se eu estou aqui também eu sou homem. Mas não é de mim que Paulo está falando. E nem de você que é homem. Para Paulo, quando ele diz, Coríntios 15, 45, o último, quando Paulo diz o último Adão, ele está se referindo, Deus não vai se manifestar de uma outra forma. Houve um mover de Deus na terra, chamado Adão, e isso é um mistério de Deus. Quem está em graça já sabe qual que é o mistério de Deus e Adão. E houve o segundo e último mistério de Deus na terra, que é Cristo. Diga comigo, diga, mas qual o mistério? O mistério é que o primeiro Adão separou, destituiu a humanidade de Deus. Ué, mas eu não estou nem sabendo de nada, eu nem fiz nada. Não, não fez mesmo. Mas não é por você fazer ou não fazer. O que Adão fez, destituiu a humanidade de Deus, separou. Nossa, pastor, então estamos perdidos. Não, porque o segundo e último mistério de Deus na terra resolveu o estrago que Adão fez. Quem está entendendo? Consertou o estrago de Adão. Olhem para mim. Adão destituiu o homem de Deus. O que o Adão fez foi tão sério que separou o homem de Deus. É isso que as igrejas evangélicas no mundo não entenderam ainda. Eles pensam que o homem ainda está separado de Deus. Por isso que os pastores da lei, os evangélicos em geral na terra, chamam os homens do quê? De pecadores. Por quê? Porque eles pararam no primeiro Adão. Não entenderam ainda o efeito do segundo Adão na terra, que é Cristo. Ora, assim como Adão destituiu, Romanos capítulo 3, Cristo reconciliou, 2 Coríntios 5. Por favor, ao Senhor. Deixa o Coríntios 15 aberto. Abra em Romanos. Romanos capítulo... Olha lá. Abre em Romanos capítulo 3. Deixa o 1 Coríntios 15 aberto. Abra em Romanos 3. O tema de hoje, o primeiro Adão versus o último Adão. O primeiro Adão versus o último Adão. Nessa mensagem, você vai perceber a obra de Adão e a obra de Cristo, que é o último Adão. Cristo foi chamado de Adão. Por quê? Porque Adão é um nome de homem. Então, o primeiro homem, Coríntios 15, 45, o primeiro homem, quem que é o primeiro homem? Adão. E Cristo, o último Adão, ou seja, o último homem a apresentar algo a Deus. Um destituiu o homem de Deus, o outro reconciliou o homem com Deus. Vai ter um terceiro? Não. Por isso que Paulo diz que é o último Adão. Quem está entendendo? Romanos 3, 23. Por causa do Adão, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diga, por causa do primeiro Adão. Olha o que ele causou. Romanos 3, 23. Por causa do primeiro Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o primeiro Adão. E o segundo e último Adão, o que ele fez? Romanos 3, 24. E são justificados gratuitamente pela sua graça.
Como? Pela redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Olhem para mim. Está claro que um destituiu e o outro reconciliou? Está claro ou não está claro? Você consegue enxergar isso? Alô, você consegue enxergar os dois Adão aqui no Romanos 3, 23 e 24? Como se não bastasse, deixa aberto o Romanos 3, não fecha o Romanos 3. Deixa aberto o Romanos 3. Abre em 2 Coríntios 5. Deixa aberto o Romanos 3. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, versículo 18. Deixa aberto o Romanos 3. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Como que Deus fez isso? Por Jesus Cristo. Então nós vamos comparar. Alô, essa foi a analogia que Paulo fez para que chegasse no entendimento de chamar Cristo de último Adão. Foi essa analogia que ele fez. 2 Coríntios 5,18 compara com Romanos 3,23. Compara. Romanos 3,23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão por causa do que o Adão fez. Mas lê 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Então não está mais destituído. Por quê? Romanos 3,24. Porque são justificados gratuitamente pela sua graça, que há em Cristo Jesus. Quem é que está entendendo? Quem está entendendo? Pastor, tudo bem, eu estou aqui na igreja, estou entendendo, está legal. Mas o que isso quer dizer? Agora é a hora de eu falar o mistério de Deus. Primeiro eu estou te mostrando na Bíblia, na letra, que o Papa deveria ter mostrado isso, o bispo, o cardeal, o presbítero, o evangelista, o pastor. Eles deveriam ter mostrado e estarem mostrando. Pastor, qual o resultado disso aí? Do que você está lendo? O resultado, irmã, irmão, o resultado é que Cristo consertou o estrago que Adão fez. Adão fez todos pecadores. Cristo justificou a todos. Mas e como é que nós estamos? Justificados. Agora vai entrar a graça de Deus. Agora que vai entrar. Agora vai entrar a graça de Deus. O que Adão fez? Fez todos pecadores. E o que Cristo fez? Justificou a todos. Agora eu vou falar da graça. Justificou a todos quem? Nós, os crentes? Não somente nós, os crentes. É agora que entra Romanos capítulo 5. Pode fechar o Romanos 3. Abre em Romanos 5. Agora vai entrar a graça de Deus, mostrando a grandiosidade, o amor. Eu quero uma palavra diferente. A superioridade do que Cristo fez na cruz, anulando tudo que o Adão fez. Agora vai entrar. E a humanidade precisa, antes de morrer, entender isso. Isso o quê? Que já não são mais pecadores diante de Deus. Pois para isso e por isso, Cristo morreu na cruz. Para que o homem não fosse mais pecador diante de Deus. Como Adão tinha feito os pecadores. Quem está entendendo? Romanos capítulo 5, versículo 12. Pode fechar o Romanos 3. Romanos 5, verso 12.
Romanos 5,12. A obra de Adão na carne é chamada de primeiro Adão. A obra de Cristo na cruz é chamado de último Adão. Houve dois Adãos. O primeiro e o último. Por que último? Por causa de Hebreus 10,14. Prepare suas mãos. Porque com uma só oferta, o segundo Adão e último nos aperfeiçoou para sempre. Então não precisa de um terceiro. Tu és perfeito, tu és perfeito. Filipenses 3, 15 e 16, Paulo disse: todos quantos somos perfeitos. Então presta atenção. Adão fez o homem pecador. Cristo nos fez perfeitos. Não precisa de um terceiro Adão. Olha Romanos 5,12 com olhos iluminados. Olha Romanos 5,12 com olhos iluminados. Romanos 5,12. Pelo que, por um homem. O que tem um homem? Por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Se eu for ler Ezequiel 28, esse homem estava no Éden. Ezequiel 28. Se eu for ler Gênesis, o homem que estava no Éden, quem que era? Moisés. Quem é que estava no Éden? Adão. Então Romanos 5,12, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. Quem que é esse homem? Adão. Está claro ou não está claro? Romanos 5,12. Por causa de um homem. Por causa de quantos? Alô, é isso que eu quero que vocês entendam. Um estragou tudo. Mas também um consertou tudo de uma vez por todas. Agora ninguém consegue estragar mais. Tu és perfeito. Tu és perfeito. Perfeição irremovível mora em teu espírito. Agora ninguém mais consegue estragar. Quem falava, pai? Romanos 5,12. Por causa de um homem. O que tem por causa de um homem? O que aconteceu? Entrou o pecado no mundo. E por causa do pecado, o diabo. A morte. Mas aqui não está falando diabo. Está falando sim. Se você enxergar com olhos iluminados, está falando sim. Você quer ver? Você quer ver falar? Você quer ver falar diabo? Abre em Hebreus 2,14. Abre aí. Abre Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos de quem? Filhos de Deus, participam da carne e do sangue. Ora, esses filhos, eles são o quê? Espíritos. Porque Deus é espírito. Hebreus 12:9. Deus é o Pai dos espíritos. Se Deus é o Pai dos espíritos, Hebreus 2,14. Os filhos são o quê? Espíritos. Espíritos que participam do quê? De carne e sangue. A carne aqui, ó. Tá vendo a carne aqui? Se você espetar aqui e furar, vai sair o quê? Sangue. Então, alô, olha para mim. Um espírito que tem o quê? Carne e o quê? Sangue. Tá claro? Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele. Ó, se os filhos participam de carne e sangue, também ele. Ele quem? O pai dos filhos. Tá claro ou não tá claro? O pai dos filhos também participou das mesmas coisas. Alô? Tá dizendo aqui que Jesus é o próprio Deus. Por isso que em João 10,30 ele diz: eu e o Pai somos um. Aqui em Hebreus 2,14 está dizendo assim, ó, Jesus é o próprio Pai.
porque participou igual os seus filhos, de carne e sangue. E o que Jesus tinha? Carne e sangue. Alô? Hebreus 2,14. Deixa o Romanos 5 que eu já volto lá. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para quê? Para que pela morte. Por isso que Jesus morreu. Por quê? E para quê? Hebreus 2,14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Alô, por que tinha? Por causa de Romanos 5,12. Olha lá o Romanos 5,12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado o quê? A morte. Então quem é que tinha o império da morte? Esse homem aí, ó. E qual é o nome desse homem? Adão. Em Romanos 5,12, Adão. Mas em Hebreus 2,14, diabo. Quer que fale de novo? Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha, porque até então ele tinha o império da morte. Por que ele tinha o império da morte? Romanos 5,12. Porque por causa dele entrou o pecado no mundo e por causa do pecado a morte. Olha o que um homem fez, hein? Vamos ler João 10, verso 10. Deixa o Hebreus 2,14 aberto. Deixa Romanos 5 aberto. Abre em João 10, verso 10. Vamos ver o que o Espírito Santo quer falar aqui. Em menos de um minuto. João 10, verso 10. O Adão. Aqui não está dizendo Adão. Aqui fala Adrão. O ladrão. João 10:10. O ladrão. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Alô, olhem para mim agora. Cadê o ao vivo? Dá um zoom aqui, Alex. Olhem para mim agora. Os evangélicos do mundo inteiro. Olhem para mim aqui. Os evangélicos do mundo inteiro, os evangélicos da lei, os em graça não, os evangélicos tradicionais do mundo inteiro, pensam por anos e décadas e gerações que esse ladrão aqui de João 10:10 é o diabo. Mas segundo o apóstolo Paulo, é Adão. Por quê? João 10:10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Aí você vai ler Romanos 5, volta em Romanos 5. Romanos 5:12. Por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado, a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Destruiu ou não destruiu? Então Adão é o ladrão. Tá claro ou não tá claro? Não, pastor, o ladrão é o diabo. Não é isso que Paulo falou. Se você ler Romanos 5, quer que eu leia de novo mais uma vez? Se você ler Romanos 5:12, vamos mais uma vez devagarzinho? Romanos 5:12. Pelo que por um homem. O que está escrito na sua Bíblia? Um homem ou um demônio? O que está escrito aí? Romanos 5:12. Um homem ou um diabo? O que está escrito aí? Um homem. E todos sabem que quem foi... A respeito de qual homem que Paulo está falando? De Adão. E o que Adão fez? O que Adão fez? Romanos 5:12. Através de Adão entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado veio a morte. Assim também, por causa do Adão, a morte passou a todos os homens. Nossa, que prejuízo que Adão trouxe, hein? O Adão pecou, todos pecaram. Diga comigo, isso quer dizer o quê? Que Adão nos
representava diante de Deus. Tipo assim, o Adão estragou, ou melhor, ele se estragou a todos. Por quê? Porque o Adão nos representava. Ora, se Adão nos representava segundo a carne, então Adão era o pai da nossa carne. Adão era o quê? O pai da nossa carne. Abre Hebreus 12. Olha como que a Bíblia é clara. Foi essa analogia que Paulo fez. Essa que eu estou te passando aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Por causa de Coríntios 15, 45. O primeiro Adão, alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu descobri qual a analogia que Paulo usou para chamar Cristo de último Adão. O que Paulo fez? Uma comparação. Nossa, Adão estragou todos os homens. Mas Cristo na cruz justificou, reconciliou todos os homens. Foi essa analogia que ele fez. Olha Hebreus 12. Olha Hebreus 12, versículo 9. Olha Hebreus 12, verso 9. Hebreus 12, verso 9. Hebreus 12, 9. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos. Pai em maiúsculo, Espíritos em minúsculo. Então sublinha aí, ó. Diga, Pai dos Espíritos, diga isso. Hebreus 12, 9. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? O que Paulo está falando, trocando em miúdos? Tem caneta aí? Que Adão, nosso pai na carne. Cristo, o pai do Espírito. Por isso o primeiro Adão e o último Adão. Oh, quem está entendendo? Quem é que está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O primeiro Adão, Romanos 3, 23, destituiu e fez todos pecadores. Primeiro Adão. E o último Adão, Romanos 3, 24, justificou por sua graça. E o último Adão, segundo Coríntios 5, 18, reconciliou com Deus. Volta em Romanos 5. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Pelo pecado, o diabo. Assim também a morte. O diabo passou a todos os homens porque todos pecaram. Adão pecou, todos pecaram. Isso quer dizer o quê? Que Adão nos representava. Prepare suas mãos. Agora não mais. Porque não estamos mais debaixo da jurisdição do primeiro Adão, mas do último Adão, que nos justificou diante de Deus e nos fez perfeitos em Cristo. Essa é a graça. Isso é chamado graça. Alguém diria, o que eu fiz para me tornar pecador? Nada, foi por causa do Adão. Vira moeda. Alguém diria, mas o que eu fiz para me tornar justo? Nada, foi por causa de Cristo. Terminando Hebreus 2,14. Terminando Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha. Até então, Adão tinha o império da morte. Ou não é isso que diz Romanos 5,12? Alô, eu estou lendo Hebreus 2,14. Diga comigo, Hebreus 2,14. Diga comigo, Hebreus 2,14. Tem referência bíblica. Romanos 5,12. Ninguém sabe disso, irmão. Porque a teologia não sabe disso. O que Paulo está falando em Hebreus 2,14... está em Romanos 5,12.
O que Paulo está falando em Romanos 5,12, referência bíblica, irmão gêmeo, Hebreus 2,14. Romanos 5,12, Hebreus 2,14. Hebreus 2,14, Romanos 5,12. Vamos ler Hebreus 2,14? Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, em Romanos 5,12 ele chamou de Adão, em Hebreus 2,14 ele falou diabo. Diga assim, isso quer dizer o quê? Que Adão era o diabo, revestido em carne. Quem é que sabe disso? No meio evangélico? Ninguém. Cadê o zoom? Quem é que sabe disso? Quem é que sabe disso no meio evangélico, que Adão era o diabo revestido em carne? Quem? Qual teólogo que falou isso para você? Qual papa, qual bispo, qual pastor, qual presbítero, qual evangelista, qual igreja, qual denominação, qual ministério falou que Adão era o diabo? Nunca, ninguém. De novo eu falo, se você ler Ezequiel 28, eu não vou ter tempo, senão vou ter que mudar vou parar muito, não vai dar tempo. Você vai ler, marca aí, vai ler Ezequiel 28, estavas no Éden, eras querubim da guarda. Quem é que estava no Éden? Adão, não tem outro que estava no Éden. Quem estava no Éden era Adão. Isaías 14, marca aí, Isaías 14 e Ezequiel 28 fala do homem que estava no Éden e que disse: serei igual a Deus. Ora, quem é que disse isso? Lúcifer nos céus. Apocalipse 12, que foi expulso do céu e lançado aonde? Na terra. Diga, em qual lugar da terra? Éden. Quem está entendendo? E olha que naquele tempo nem GPS tinha, hein? Como é que eu sei? Como é que eu sei que ele foi lançado na terra? Apocalipse 12, foi lançado na terra. Como é que eu sei qual lugar da terra que ele foi lançado? Porque eu já li Ezequiel 28. Porque eu já li Isaías 14. Ele estava no Éden. E quem é esse querubim que foi lançado, que foi expulso do céu, que estava no Éden? Quem que é? Adão. Quem está entendendo? Esse é os dois mistérios da Bíblia. Olhem para mim. Olha o tamanho da Bíblia. Olha o tamanho. Incontáveis capítulos, incontáveis versículos. Olha o tamanho da Bíblia. Nela existe dois mistérios de Deus. Tem caneta aí? Na Bíblia fala de muitas coisas, fala de muitos assuntos, mas na Bíblia existe dois. Quantos que já nasceram, morreram sem saber disso, hein? Pastores, teólogos. Na Bíblia, a Bíblia fala de dois mistérios de Deus. O mistério da piedade. Vamos ver isso? Abre aí em Timóteo. Vamos ver, por favor. Abre aí em Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo 3, verso 16. Olha para quem foi revelado primeiramente esse mistério. Olha quem está falando. Paulo para Timóteo. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o quê? Não ouvi. O que é grande? O mistério do quê? Da piedade. Piedade quer dizer o quê? Graça. Então grande é o mistério da graça. Que graça? Graça de Deus. Diga, e qual é esse mistério que é grande?
1 Timóteo 3,16, olha o mistério. Aquele que se manifestou em carne. Qual é o mistério? O mistério é João capítulo 1. O verbo era Deus e o verbo se fez carne. João capítulo 1. Isso foi confirmado em 1 Timóteo 3,16. Esse é o mistério de Deus. Diga bem forte, qual o mistério? Deus se revestiu em carne. Filipenses 2,9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E ele não só se revestiu em carne, mas teve um nome. Filipenses 2,9. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o mistério. Deus se revestiu em carne. Hebreus 2,14. Ele participou das mesmas coisas. Quais coisas? Diga, carne e sangue. 1 Timóteo 3,16. Aquele que se manifestou em carne. Está claro ou não está claro aí? Que ele se manifestou em carne. De quem que ele está falando? Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Diga comigo, esse é o mistério da piedade. Qual que é o mistério? Diga, que Deus se revestiu em carne. Segundo Tessalonicenses 2, abre aí. Você está em Timóteo? É antes de Timóteo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 7. Segundo Tessalonicenses 2, verso 7. Pois já o mistério da injustiça opera. Então Paulo está falando de quantos mistérios? De quantos? De 2. Diga comigo, o mistério da piedade e o mistério da injustiça. Está claro ou não está claro? O mistério da piedade e o mistério da injustiça. Segundo Tessalonicenses 2,7. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém até que seja afastado. Vai lá para Romanos 5, para as coisas ficar mais claras o possível. Romanos 5,12. Tem gente que quer entender isso com a cabeça. Tem caneta aí? A graça não é para você entender com a sua cabeça carnal, que faz 2 mais 2 é 4, 5 mais 5 é 10. A graça você crê com o Espírito, com a alma. Primeiro você crê, e aí o Espírito Santo te dá entendimento. Se você querer passar à frente, primeiro eu quero entender para depois crer, aí você não consegue, Deus não deixa. Primeiro você tem que crer, aí Ele te faz entender. Quem está entendendo? É assim, com Deus é assim. Na matemática, na mente carnal, primeiro você tem que entender que 1 mais 1 é 2, para você crer. Você entende para você crer. Isso na mente carnal. E na mente espiritual, primeiro você crê, depois você entende. É o inverso. Está claro ou não está claro? Romanos 5,12. Que agora eu vou numa pancada só. Romanos 5,12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei quando? No tempo de Adão, por exemplo. Tempo de Abraão. Antes da lei, estava o pecado no mundo. Mas não havendo lei, o pecado não é imputado.
Por isso que nós não somos pecadores. Por quê? Porque em graça não há lei. Porque o fim da lei é Cristo. Como é que eu posso ser um pecador se em graça não há lei? Há amor. O que Paulo diz em Romanos 12? Em Romanos 13? Se você ama, você cumpriu a lei. Paulo falou, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você amou, você cumpriu a lei. Não tem lei, não tem como você ser um pecador, um transgressor, porque não tem lei. A graça, a graça, Paulo fez uma alusão da graça ao Evangelho. Por isso que em Gálatas 3, Paulo diz que o Evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Ué, como é que o Evangelho foi, Gálatas 3, como que o Evangelho foi pregado primeiro a Abraão, se o Evangelho chegou a Paulo? É porque no tempo de Abraão não havia lei. Para Paulo, aonde não há lei, há a graça de Deus. E se não há lei, não há quebra de regras. Se não há quebra de regras, não há pecado. Você não quebrou nada. Está claro ou não está claro? Por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. Então não tem condenação, então vou matar, vou roubar. Irmão, você já leu Gálatas 6:7? Não erreis, tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. E não adianta culpar o diabo depois, hein? Porque se você roubar ou matar, você vai para a cadeia. Se é na Coreia, se é nos Estados Unidos, Coreia tem até pena de morte. Se é nos Estados Unidos, prisão perpétua. Então vê lá como que você anda, hein? Efésios 5, vede bem como andais, não andais como nécios, porque se você plantar na carne, Gálatas 6, 7 e 8, você vai colher na carne, não vai ter conversa. Está claro ou não está claro? O que eu estou te mostrando? Que nesta nova aliança, Deus fez circuncisão. Filipenses 3, a circuncisão somos nós. Ele fez circuncisão. O que significa circuncisão? Deus cortou, Deus separou o quê? A carne do espírito. Você é salvo, sempre salvo. Mas se você plantar na carne, você vai colher. Mas se eu for morto na pena de morte, não, você vai morrer salvo. Você é salvo, sempre salvo. Por isso João 10, 28, Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. Você é salvo, salvo para sempre. Mas Gálatas 6, 7, se você plantar na carne, você vai colher da carne. Em alguns lugares do mundo, prisão perpétua ou pena de morte. Mas continua salvo. Você vai querer morrer? Eu, bonitão, com 50 anos, vou querer morrer? Eu vou querer morrer? Então a graça me ensinou o quê? A não andar na carne. Gálatas 5,16, não ande na carne, não satisfaça os desejos e vontade da carne, ande no Espírito. Gálatas 5,16. Então, a graça, nessa nova aliança, a doutrina é o quê? A não andar na carne, matando, roubando, usando droga, você vai morrer, e não vai reinar em vida. Se você andar na carne, você está fazendo a vontade do seu pai da carne. Qual o nome do seu pai da carne? Adão. Que te destituiu da glória de Deus. Olha a mancada que ele já deu. Você vai andar na carne ainda? Shalom. Cristo já te reconciliou. Mas o seu pai na carne no passado te destituiu. Você vai confiar nele de novo? Vai se lascar. Por isso Gálatas 5,17, Paulo disse que a carne luta contra o Espírito. Ali ele chama Adão de carne. E ele chama Cristo de Espírito. Se você fazer a vontade de Adão, você vai se lascar, que é o pai da sua carne. Se você fazer a vontade de Deus, você vai reinar em vida, que é o pai do seu Espírito. Está claro ou não está claro, hein? Romanos 5, versículo 13.
Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Coloque o seu dedo no verso 14, Romanos 5,14. No entanto, o diabo, ou a morte, reinou desde quem? Adão. Para aí. Lê sua Bíblia. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Verso 3. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e blá 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 blá. E não tinha diabo, não tinha demônio, não tinha nada disso. Quando que o diabo apareceu na história? Através de quem? De Adão. Quem está entendendo? Olha o verso 12, como é rico em revelação. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o diabo, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque o Adão representava os homens. Todos pecaram, o Adão pecou, todos pecaram. Romanos 5,14. No entanto a morte reinou desde Adão até quando? Até a lei. Por isso, Romanos 6,14, Paulo disse: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Quem pode falar, papai? Olha que mensagem maravilhosa. Está percebendo? O primeiro Adão trouxe o pecado ao homem. O último Adão tirou o pecado. Hebreus 9,26, ele aniquilou o pecado. Está claro ou não está claro? Alô, está percebendo que um fez uma coisa e o outro fez outra coisa? Dá um sinal quem está percebendo isso. Esses são os dois mistérios da Bíblia. Qual o primeiro mistério? Deus se revestiu em carne. Diga, Adão também. Que era quem? O diabo. Está claro? Você quer ver isso? Vai lá em 1 Coríntios 15. Deixa o Romanos 5 aberto. Vai em 1 Coríntios 15. As pessoas pensam que o diabo o diabo está entrando, o diabo está saindo. O diabo foi aniquilado em Cristo na cruz, irmão. O que as pessoas chamam de diabo, na verdade, é carne, que mata, que rouba, que assalta, que estupra, que comete violência e etc, 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 abomináveis na carne. Mas fala que é o diabo. Vai que cola. Fala que é o diabo, porque de repente você vai no juiz, fala que é o diabo. Aí o juiz fala assim: foi o diabo que matou? Então pode soltar ele, porque não foi ele, foi o diabo. Vai que cola. Vai para a delegacia. Seu delegado, prende o Tadeu. Ele pegou minha irmã. Não é isso não. Delegado. Lembra dessa música? Você é o delegado. Vai na delegacia. Senhor delegado, esse homem matou. Aí ele fala o quê? Foi o diabo. Está pensando que o delegado vai falar o quê? Pode deixar ele embora para casa, porque já que não foi ele, foi o diabo mesmo. Agora deixa eu te falar um mistério. Que os crentes estão cegos, surdos e mudos. Deixa eu falar um mistério. Os evangélicos da terra inteira crêem no diabo. É ou não é verdade? É o diabo manifesta na casa, o diabo dá soco, o diabo dá murro, o diabo fala palavrão, o diabo engrossa a voz, não é isso aí? Só que lá no fórum o diabo não manifesta. Por que será? Interessante, né? Pastor, meu filho, o diabo pega ele e ele quer se matar, e ele faz isso, e ele faz aquilo, o meu filho, pastor, é o diabo na vida dele. Interessante, quando chama a rota, o camburão para, o diabo para na hora também. Vocês nunca perceberam isso? Vocês querem saber quem são as primeiras pessoas a entender a graça de Deus em Cristo? As autoridades. Romanos capítulo 13. Arregale seus olhos. Porque para com as autoridades na terra não tem diabinho, diabão, nem nada. Nem demônio, nem Satanás, nem tranca-rua, nem Exu, nem nada. A rota chega, puxa o cacetete e desce a borracha. É ou não é verdade? O oficial de justiça chega na casa da pessoa, leva ele preso, leva no fórum diante do juiz, e o diabo lá fica quietinho. Por que o diabo da Universal não manifesta no fórum?
Sabe por que não manifesta? Porque se ele vai levar 15 anos de cadeia, se ele der um tapa no juiz, vai para 30. Aí lá o diabo fica quietinho. Lá o diabo não manifesta. Porque o diabo que manifesta na Universal, se for no fórum fazer isso, ou numa delegacia, a cadeia de 10 anos vai para 20. Aí lá o diabo tem educação. O diabo não respeita os pastores da Universal, mas o juiz e o delegado ele respeita. Nas igrejas evangélicas o diabo não respeita. O diabo entra, o diabo chuta a cadeira, é ou não é verdade? Mostrou no YouTube, o diabo pegou um pastor na gravata e... O diabo pegou o pastor pela gravata e quase matou ele. Interessante que o juiz também usa gravata. Por que o diabo não faz isso com o juiz? Só me dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Porque não é diabo coisa nenhuma. Você vai ler Efésios capítulo 4, Paulo fala, o que roubava, não roube mais, o que furtava, não furte mais, o que mentia, não minta mais. Paulo não atribui ao diabo, ele atribui ao ser humano. Cristo, Gálatas 5:1, Cristo te libertou, agora é você. É você que mente, é você que rouba, é você que estupra, é você que dá um soco, você que dá um tiro, você que dá uma facada. Tem nada de diabo. Alô? Está claro ou não está claro? Coríntios 15, vê aí. Coríntios 15, 46. 1 Coríntios 15, 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. Diga comigo, o que Paulo está falando? Lê o verso 15 de novo. Eu li o 16, né? Eu li o 45, eu li o 46, lê o 45. Coríntios 15, 46. Agora lê o 45. Assim também está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão o espírito vivificante. 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. O que Paulo está dizendo? Quem veio primeiro no mundo? Cristo ou Adão? Adão. Por isso 46 não é primeiro Cristo. Cristo é o espiritual, senão o animal. Quem que é o animal? O primeiro, Adão. E depois, o espiritual. Quem que é o espiritual? Cristo. 47. O primeiro homem sendo da onde? Da terra. Ele é o quê? Terreno. E o segundo homem, de onde que ele é? Do céu. 48. Qual o terreno, tais também são os terrenos. O que ele está dizendo? Assim como era Adão na carne, todos também serão igual a Adão na carne. 48. Tais também os celestiais, assim também o celestial. Como é Cristo, também serão semelhantes a Cristo. 49. Coríntios 15, 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno. Quem se olhou no espelho hoje? Quem se olhou? Se olhou no espelho? Você se olhou no espelho? Então olha para o seu irmão e diga para ele assim: você se parece com Adão, hein? Cadê o zoom, Alex? Coríntios 15, 49. Você é a cara de Adão, irmão. Irmã, nossa, como você parece Adão na carne? Brava, nervosa. Coríntios 15, 49. 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem de Cristo. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por favor, uma salva de palmas bem bonita ao Senhor Jesus. E para terminar Romanos 5, como terminar em Romanos 5? Vai lá. Pode fechar tudo aí, deixa só Romanos 5 aberto. Romanos 5, 14. Romanos 5,14, coloca o seu dedo no verso 14. No entanto, o diabo reinou desde Adão até Moisés. Quando ele fala diabo, ele está falando Adão. Quando ele fala Adão, ele está falando diabo. Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até a lei. Moisés quer dizer até a lei, ou seja, até a cruz. Está claro ou não está claro? Vamos ler de novo Romanos 5,14? Digam comigo. No entanto, a morte reinou desde Adão
até a cruz. Moisés quer dizer lei, e o fim da lei foi aonde? Na cruz. Está claro ou não está claro? Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Olha como que Adão nos representava. Diga comigo, quem era Adão? O qual é a figura, ou seja, a sombra, a simbologia daquele que havia de vir. Por isso que ele foi chamado de último Adão. Está claro ou não está claro? Coloca o dedo no verso 15, Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito? Diga comigo, o dom gratuito é a graça. Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como o pecado, ou seja, a ofensa. Pois se pelo pecado de um, a Bíblia diz ofensa, Romanos 5,15. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com todos. Muitos. Por que não todos? Por que que... Alô, vamos ler Romanos 5,15 de novo. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos. Por que que morreram muitos e não morreram todos? Não sabe? Coitado! Por que que morreram muitos e não morreram todos? Porque já tinham sido o quê? Expulsos do céu a terça parte junto com Lúcifer. Então esses já vieram. Como que eles vieram? Mortos. Adão não destituiu os filhos da perdição, que já vieram mortos e ainda estão mortos. Paulo diz que eles são irreconciliáveis. Por isso que Adão não destruiu ou destituiu a todos, mas a muitos. E quem eram esses muitos? Os filhos da salvação. Por quem Cristo morreu para reconciliar com Deus. Quem está entendendo? Romanos 5,15. Pois se pela ofensa de um só morreram muitos, está vendo? Muito mais a graça de Deus e o dom dado pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Por que não com todos? Porque essa graça foi somente para os filhos da salvação. Porque Romanos 9 diz que há vasos da ira preparados para a perdição. Então esse dom da graça não foi sobre eles, foi sobre nós. Quem pode falar, papai? Isso é um propósito de Deus. Ninguém pode mexer nisso. Romanos 5,16. Eu tenho mais 5 minutos no máximo. Romanos 5,16. Coloca o dedo no verso 16. Romanos 5,16. O dom não é como a ofensa. Olha a comparação que Paulo fala. A graça não é como o pecado de Adão, hein? O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de um só pecado, de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas a graça, o dom gratuito de Deus, veio de muitas ofensas, digam todos, para a justificação. Diga, Abba, Pai. Coloca o dedo no verso 17. Romanos 5,17. Pois se pela ofensa de um só, pois se pelo pecado de um só, que é Adão, o diabo reinou, ou seja, a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo, hein, para você aplaudir? O que ele está dizendo? Adão destituiu por causa do pecado dele, mas Cristo, pelo seu ato de justiça, os que crerem nele e receberem essa abundância da graça através dele, reinarão em vida. Olha que diferença. Diga bem forte, Abba, Pai. Romanos 5,18. Paulo continua fazendo a comparação. Alô, o que Paulo está fazendo em Romanos 5, hein? Uma analogia de Adão para Cristo. O primeiro Adão e o último Adão. Está claro ou não está claro?
Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa, em outras palavras, por um só pecado, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Está vendo o que Adão fez? Assim, ele está fazendo uma comparação. Assim também, por um só ato de justiça, veio o quê? A graça sobre todos os homens para justificação e vida. Mas Deus é bom demais, hein, abençoado? Fala sério, hein? O resto é conversa, hein? Deus é bom demais, hein? Quem pode aplaudir o Senhor, hein? Deus é bom demais, hein? Hein? Deus é bom demais, hein? Mas tem um mistério aqui. Você está percebendo que no pecado de Adão você não teve nenhuma participação? Vira moeda. E também no ato de Cristo você também não teve nenhuma participação? Por isso Efésios 2,9. Não por obras, para que ninguém se glorie. É por graça. Há um mistério. O que eu estou lendo aqui para vocês, isso aqui não aconteceu hoje de manhã ou a semana passada. Nós já nascemos justificados. O que Paulo está contando aqui em Romanos 3 e Romanos 5, isso foi antes de nós nascermos. Isso foi antes da cruz. Nós nascemos depois da cruz. Prepare suas mãos. Portanto, já nascemos debaixo da graça, justificados, abençoados, salvos, libertos, reconciliados, aperfeiçoados. Isso aqui é só uma história que já aconteceu. Por isso, tem caneta aí? Por isso que em hipótese alguma, nunca se pode ler apenas Romanos 3, 23. Nunca. Em hipótese alguma. Isso é regra. Não se pode ler em hipótese alguma, nem você na sua casa sozinho, principalmente pregando ou ensinando. Os pastores que não conhecem a graça, que não têm o pleno conhecimento, nas mais incontáveis igrejas do planeta, eles leem Romanos 3, 23 e para. Não pode fazer isso. Por quê? Porque dá uma falsa interpretação. Isso traz condenação, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você não pode ler só o 23. Se lê o 23, é obrigado a ler o verso 24, que diz que são justificados gratuitamente pela graça de Deus em Cristo. Por isso que não pode ler só o verso 23. Para terminar, Romanos 5, 19. Pois, como pela desobediência de um só homem, Paulo chamou a atitude de Adão de desobediência, de ofensa, pecado. Romanos 5,19. Pela desobediência de um só homem, muitos, está vendo? Por que não todos? Porque o restante já nasceu morto, já vem do céu destituído, irreconciliável, preparado para a perdição. Romanos 5,19. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Um dia me perguntaram, por que serão feitos justos se já nascemos justificados? Por que Paulo disse serão? Tem caneta aí? Porque ele está dizendo a respeito dos que vão nascer, abençoado. Os que vão nascer já vão nascer justificados. Vão nascer como? Abençoado, predestinado, justificado, santificado, reinando em vida e sempre salvo. Oh, Abba Pai, Senhor Jesus, debaixo da graça, abençoado, predestinado, palmas, justificados, santificados, reinando em vida e sempre salvo. Oh, Abba Pai, Senhor. Essa é a graça e esse é o apostolado. Abba Pai. Terminando em 2 minutos. Romanos 5:20. Veio, porém,
A lei, por que veio a lei, hein? Nossa, pastor, por que veio a lei? Paulo diz que Adão ouviu o evangelho, não tinha lei. Por que veio a lei então? Moisés deu a lei, por quê? Romanos 5,20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Nossa, então Romanos 5, 12, 13, 14. Não havendo lei, o pecado não era imputado, mas havia pecado. Aí quando veio a lei, aí deixou claro que todo mundo era pecador. Todo mundo é pecador. E agora? Nossa, olha quantos pecadores. Nossa, o mundo está cheio de pecadores. Aí o que Deus fez? Deixou o pecado abundar, se espalhar por toda a terra, para que todos vissem a abundância do pecado. E aí o que Deus fez? Romanos 5,20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, o que Deus fez? Superabundou a graça. Pode aplaudir ao Senhor. Que Deus bom, hein? Deus é Deus de justiça. Que Deus maravilhoso. Vocês pegaram o plano de Deus? Olha o plano de Deus. Adão foi tipo um rato que contaminou os outros ratos na terra. Adão comeu um queijo que estava com veneno, aí levou esse queijo para todo mundo morreu. Ele ficou contaminado todo mundo. Está percebendo? Aí o que Deus fez? Deus deixou contaminar a terra. Nossa, agora não tem mais jeito. Não tem? Cristo veio e morreu na cruz e falou, está consumado. Já reconciliei, já salvei, já libertei, já dei a vida eterna, já justifiquei, já santifiquei e aperfeiçoei para sempre. Agora não tem mais Adão, não tem mais nada. Agora a glória é minha. Para terminar, Romanos 5,20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para quem? Para que assim como o pecado reinou pelo diabo, Romanos 5,12, né? Também a graça reinasse por Cristo, que foi chamado de justiça, para a vida eterna. Agora não tem mais conversa, hein? Agora é Efésios 1,14. Você já está selado para o dia da redenção. Ah, papai? Agora não tem mais Adão que vai destituir, agora não tem mais. Mas e se aparecer um aí que matar 50 pessoas de uma vez só? Ele vai preso nos Estados Unidos, prisão perpétua, na Coreia, cadeira de morte. Então, e não te destitui mais. Nada mais me separa do amor daquele que me amou. O seu nome é santo, és o meu Senhor. Ó brilhante estrela da manhã, tu és o príncipe da paz, tu és o cavaleiro, fiel e verdadeiro, tu és o lírio dos vales, a rosa de Saron, o princípio e o fim. Nada mais nos separa. Diga, levante a mão e diga, nada mais me separa. Nem a morte, nem principados, nem potestades, nem os anjos, nem Adão. Nada mais me separa. Levante as suas mãos, que esse entendimento lhe seja revelado plenamente, assim como me foi revelado para a glória de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Levante a mão e diga, eu recebo a graça e o apostolado. Por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus, que nos resgatou. Glória a Deus. Pai. Maravilha.